A divulgação da lista com o nome de famosos que frequentavam a ilha do já falecido empresário Jeffrey Epstein, acusado por vários crimes, como exploração de menores e tráfico sexual infantil, é um assunto que atraiu muita atenção nas redes. As práticas ilegais aconteciam em suas casas, incluindo sua ilha particular, intitulada de Little St. James, a qual eram convidadas várias celebridades com quem ele mantinha relação, como presidentes americanos, atores de Hollywood, cantores famosos, empresários bilionários, além de membros da família real britânica. Em depoimento à polícia, as vítimas relatam que, enquanto menores, eram obrigadas a manter relações sexuais com Epstein e seus convidados. Esse tipo de sistema formado pela elite mundial, que consiste em abuso e assassinato infantil para satisfazer suas práticas ocultistas doentias, já é de conhecimento de muitos que estão assistindo esse vídeo. E acredite, aqueles que nos governam, os atores que admiramos, esses ditos donos do mundo, fazem parte desse tipo de sociedade, cujos rituais, como já dito, se baseiam em abuso e assassinato infantil, orgias sádicas, culto a deuses pagãos, entre outras atrocidades. As primeiras acusações contra o milionário ocorreram em 2008, 11 anos antes de sua morte. Ele se declarou culpado de acusações menores e cumpriu um curto período na prisão. Em 2019, depois de forte pressão, o caso foi reaberto e Epstein foi preso, mas no mesmo ano, foi encontrado sem vida na prisão. A causa da morte foi dada como suicídio, embora muitos discordem. A prisão de Epstein provavelmente não teria ocorrido se não fosse pela pressão da sociedade civil e do jornalismo investigativo. A mídia convencional nunca abordou o caso como deveria, principalmente quando surgiram as primeiras acusações contra Epstein. E por mais revoltante que seja, nenhum outro cúmplice de Epstein que cometeu abusos em sua ilha ou em qualquer uma de suas propriedades será preso ou terá sua imagem manchada, já que os poderosos se protegem mutuamente. Quem já conhecia o caso antes das recentes repercussões, provavelmente já viu imagens de uma construção que se assemelha a uma mesquita, conhecida por muitos como o Templo de Epstein. Com certeza, deve também ter se perguntado o que aquilo significa. E é justamente sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Essa construção é, na verdade, uma casa de banho turca, ou talvez apenas uma imitação de sua arquitetura exterior, com um interior que pode ter um design e propósito completamente diferentes. A arquitetura e pintura do local é inspirada em uma casa de banho mameluca construída em 1491, que se chama Haman Yalbuga, que está localizada em Alepo, na Síria. O banho turco se trata de massagem com espuma. Massagens são justamente o que as vítimas relatam que foram coagidas a realizar, antes, claro, de manter relação sexual forçada. O banho é uma prática que existe até hoje, mas a moda antiga era mais fascinante para Epstein. Não é só a aparência da estrutura presente na ilha que liga Jeffrey Epstein aos mamelucos. Inclusive, esse é o verdadeiro motivo por trás de seu fascínio pela cultura islâmica, a escravidão e o comércio humano, sobretudo sexual. Os mamelucos eram escravos que eram usados como pajens e posteriormente se tornavam soldados. Esses jovens escravos, muitos de origem caucasiana, eram capturados por volta dos 13 anos de idade para receber treino militar. O historiador Voltaire escreveu isso sobre os caucasianos. Assim como as vítimas de Epstein, essas meninas e meninos eram forçados a servir. Não existia melhor cultura para Epstein do que a islâmica, principalmente séculos atrás, onde ainda estavam vivos aspectos sociais tão extremos.
como os haréns, a escravidão de pessoas, luxo e isolamento dos centros de poder, controle extremo sobre a sexualidade e o corpo, supremacia masculina, controle de minorias e perseguição religiosa, e por aí vai. Os mamelucos foram escravos, mas se tornaram uma poderosa elite militar, continuando o legado de exploração e perversões. Esse é um sistema de poder que muito influenciou Epstein. As imagens que você está vendo supostamente foram divulgadas pelo ator e cantor Isaac Kappy, momentos antes de seu suicídio. Seus trabalhos mais importantes no cinema foram em Thor e Exterminador: A Salvação. Como músico, tinha uma banda chamada Charles McMansion. Ele era crítico da ostentação e superficialidade que ele via na sociedade moderna, especialmente no contexto de Hollywood. Por volta de 2018, segundo ano do governo Trump e tempos antes da prisão de Epstein, Kappy começou a ganhar atenção na internet ao fazer declarações polêmicas sobre supostos abusos dentro da indústria do entretenimento. Ele alegava que diversas celebridades estavam envolvidas em redes de exploração infantil e pedofilia, citando nomes como de Tom Hanks, Steven Spielberg e Seth Green. Ele se tornou um nome popular em círculos de teoria da conspiração e foi associado ao movimento QAnon, que sustenta a crença de que existe uma elite global envolvida em crimes horríveis contra crianças. No entanto, Kappy nunca apresentou provas concretas para suas acusações. Durante esse período, seu comportamento tornou-se errático. Ele fez transmissões ao vivo, onde parecia estar sob grande estresse, afirmando que estava sendo perseguido por forças poderosas. Em um dos vídeos, chegou a dizer que havia feito algo muito ruim e que havia traído alguns amigos. Kappy também foi acusado de comportamento agressivo e ameaçador. Ele teria tentado estrangular a atriz Paris Jackson, filha de Michael Jackson. Em 13 de maio de 2019, Isaac Kappy morreu após se jogar de uma ponte no Arizona, caindo em uma rodovia, onde foi atropelado por um veículo. A polícia classificou o caso como suicídio. Ele compartilhou conteúdos e mensagens que afirmavam expor uma rede de abuso envolvendo menores e celebridades. Em certos círculos da internet, esses conteúdos foram associados a um vídeo estranho e perturbador, que supostamente mostraria evidências de tais abusos. Até o momento, não há confirmações por parte de autoridades ou fontes independentes que comprovem a autenticidade do vídeo ou das alegações associadas a ele. Não foram encontrados indícios que indiquem que se trate de um outro contexto. Kappy teria afirmado ter sido vítima de abuso infantil por parte da elite. A morte de Kappy continua a ser um tema debatido em círculos de teoria da conspiração. O QAnon é uma teoria da conspiração que afirma que uma rede global de pedófilos, formada por figuras poderosas da política, entretenimento e outras áreas, está sendo combatida secretamente por Donald Trump e seus aliados. Todo esse contexto levou muitos a associarem a imagem ao interior da casa de banho de Epstein ou alguma outra casa de banho da elite. De fato, se trata de um hammam, e levando tudo isso em consideração, as imagens aparentam se tratar de um local onde crianças servem como escravas. E é inegável a estranheza do que foi captado nesse vídeo. Por que diabos 4 crianças sozinhas estariam transportando água em um banho turco? Isso só reforça as teorias sobre as filmagens. Não parece ser algo normal. Crianças não podem frequentar hammams desacompanhadas dos pais. O serviço executado por elas cabem aos funcionários do local. Não há nenhuma possibilidade que isso tenha acontecido em um cenário de normalidade, a não ser no passado, sobre o contexto já explorado. Historicamente, nos hammams otomanos e em banhos públicos do Oriente Médio e Norte da África, existiam aprendizes e ajudantes conhecidas como telak, no caso dos banhos masculinos, e natir, nas áreas femininas.
Esses jovens, geralmente adolescentes, auxiliavam na limpeza, transporte de água e até no atendimento aos clientes, realizando massagens ou esfoliações sob supervisão dos mestres. É possível identificar que os 4 meninos não são parentes, ao contrário, aparentam ser de etnias diferentes. Mas o detalhe mais perturbador e chocante aparece aos 9 segundos de vídeo, onde é possível ver um plug anal. Anos atrás, quando a polícia fez uma busca em uma das casas de Epstein, foi encontrado um armário repleto de brinquedos sexuais como este. Para quem estava na total ignorância sobre o que de fato era o edifício nas Ilhas Virgens, o vídeo foi um pontapé inicial. Embora exista essa ligação de Epstein com a prática do banho turco, o vídeo não se trata do interior do hammam da ilha. Mas isso não descarta a relação de Epstein com o que está acontecendo ali. Se o vídeo for real, é claro. Já que as palavras Epstein, exploração e banho turco estão relacionados. E a teoria de que possa se tratar de uma espécie de spa onde crianças servem é totalmente aceita. Nessas imagens, podemos ver a real aparência do interior do local. Um chão de madeira, uma coluna na entrada, uma cama e um monte de materiais de construção. Ao invés do que se poderia imaginar, o local é mais minimalista, parecido com um quarto ou um escritório. Steve Scully, que prestou serviços na ilha e que já teria estado ali mais de 100 vezes, disse à ABC News que Epstein usava o prédio para exercícios. Era ali que Epstein mais gostava de treinar quando estava na ilha. Ele apreciava a privacidade que o local proporcionava, sendo este seu santuário, onde ele podia fazer suas coisas. Na parede, possivelmente de frente para seu local de treino, havia uma enorme foto emoldurada de uma mulher de topless. O motivo explicarei mais à frente. De acordo com relatos, especialmente o do afinador de pianos Patrick Barron, que visitou a ilha em 2012, o interior era uma única e ampla sala. O chão era de madeira, coberto por um grande tapete de estilo oriental, que dava um ar aconchegante e sofisticado. A sala possuía 2 níveis. A maior parte ficava ao nível do solo, e uma parte em um pequeno patamar, acessível por um único degrau. À direita, havia um sofá cinza discreto. No centro, uma escrivaninha de madeira escura de cerca de 3 metros de comprimento se destacava, e logo atrás dela, imponentes estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros de capa dura. À esquerda encontrava-se um piano de cauda preto. Acima do piano pendia um retrato que mostrava Epstein acompanhado do Papa. Barron disse que depois de falar com alguns de seus outros clientes em St. Thomas, que contaram sobre os escândalos, sua percepção daquela sala mudou de um local de estudos e retiro para um covil. É provável que Epstein tenha utilizado o edifício não apenas como espaço de lazer, mas também como um refúgio intelectual e criativo. Ali, ele poderia ter tocado piano para relaxar ou estimular sua mente, lido livros para aprofundar seus conhecimentos em diversas áreas e até mesmo utilizado o ambiente para planejar seus negócios e contatos. Além disso, o local pode ter servido como um espaço privado para refletir, meditar ou até mesmo receber convidados seletos em um ambiente mais reservado. Ali era onde ele não apenas se retirava do mundo, mas também onde seus desejos, ideologias e até práticas mais secretas eram cultivadas. Um espaço de controle, um ponto de encontro entre suas atividades intelectuais, esotéricas, artísticas e seus negócios escusos. Servia para ele se distanciar de sua vida pública, um espaço onde ele poderia relaxar ou se concentrar em interesses mais privados e se desconectar das pressões externas. Ao mesmo tempo que orquestrava suas operações, interagia com indivíduos de alto perfil ou até mesmo refletia sobre suas estratégias. Um ambiente que transmitia proteção e isolamento, uma espécie de templo privado onde ele se sentia seguro e no comando. O trono de seu império, seu centro de poder oculto, onde ele tinha o que precisava para se fortalecer em todos os aspectos.
físico, pois ali era onde ele treinava, intelectual, onde abastecia sua mente com leitura, energético. Observava a enorme foto de uma mulher nua, e eu também poderia dizer que o piano ajudava a relaxar e a expressar suas emoções. Mas me recuso a acreditar que esse homem tinha uma alma. Essa fachada tão simbólica, dada por Epstein ao seu prédio, não era só uma alusão às terapias corporais, prazer e erotismo que aconteciam em lugares como este, mas também por conta das demais funcionalidades. Não eram apenas locais públicos de higiene, mas também espaços sociais, onde se fechavam negócios e alianças políticas. Os banhos eram usados para conspirações, espionagens e encontros secretos. Também havia práticas sexuais ocultas, tanto heterossexuais quanto homossexuais, às vezes ligadas a cultos esotéricos. O sufismo, vertente mística do Islã, via o banho como uma preparação para o êxtase espiritual. Alguns grupos sufis realizavam práticas dentro dos hammams para atingir estados alterados de consciência, combinando calor, vapor e recitação de mantras. Há relatos de que certas ordens sufis usavam os banhos como locais de iniciação e transmissão de conhecimento oculto. As listras que decoram hammams podem ter sido uma ideia dos sufis, vertente islâmica que não esperava Deus se revelar, mas buscava atingir o êxtase espiritual por conta própria. As duas cores representam a polaridade entre o iluminado e o escuro, e já que no sufismo o sol e sua luz são amplamente utilizados como símbolos místicos para representar a presença divina. Por isso o branco e o preto eram utilizados por eles, como uma representação da luz do sol e a escuridão. O domo dourado também é um símbolo que representa o sol. Esse deus solar, que podemos chamar de padroeiro da ilha por conta de tanto simbolismo solar, é Lúcifer, que traz a iluminação do conhecimento. Em imagens aéreas, é possível observar uma enorme imagem de um relógio com um sol no meio, com bancos coloridos e pedras ao redor. Ali, possivelmente, acontecia algum ritual esotérico iniciático. O relógio pode simbolizar o próprio Cronos, tempo, que está diretamente ligado a Saturno, na mitologia. Saturno é um arquétipo complexo, associado ao controle, ao sacrifício e ao domínio sobre a matéria e o tempo. No ocultismo, os cultos saturninos costumavam envolver rituais de poder, iniciação e, em alguns casos, até sacrifícios simbólicos ou reais. A ilha de Epstein pode ter sido estruturada como um espaço de culto a esse arquétipo, onde o controle sobre o tempo e a degradação da inocência fazia parte do simbolismo. A Saturnália era um festival romano em honra a Saturno, marcado pela inversão de papéis sociais. Escravos podiam agir como senhores, tabus eram temporariamente suspensos e o caos era permitido antes do retorno da ordem. Lúcifer, ou como você quiser chamar, carrega o simbolismo de ser o libertador da humanidade, livrando a mesma da escravidão, não o que ele fazia com as crianças e jovens. Para ele, a verdadeira escravidão era espiritual. No Éden, o diabo teria aberto os olhos do homem para o bem e o mal, dando-lhe a oportunidade de ser Deus e fazer o que quiser. Como dizia outro pervertido sexual, metido ao ocultista, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Nessa filosofia, o diabo é o Prometeu, que trouxe para a humanidade a possibilidade de fazer o que quiser, sem regras, sem moral, sem lei. Cada um pode ser seu próprio Deus, e sua religião ser satisfazer sua vontade e desejos. A ilha de Epstein era o jardim do Éden de Satanás, onde todos iam comer do fruto proibido, que era satisfazer todas suas vontades carnais. Como já se pode notar, esse se trata de um verdadeiro culto ao diabo, ou seja, essa é uma seita teísta que de fato realiza adoração a uma divindade. A escolha de Epstein em dar ao santuário, vamos chamá-lo assim, a aparência exterior de um hammam, um tipo de banho turco tradicional,
associado ao relaxamento, purificação e rituais de limpeza, pode ter sido uma estratégia deliberada para criar um contraste entre o que era visível e o que acontecia internamente naquele espaço. No contexto do santuário, o ambiente de um Hammam poderia ser utilizado para induzir um estado de vulnerabilidade ou até mesmo desnudez emocional, facilitando o controle psicológico e social. Em algumas culturas, os Hammams também funcionavam como espaços de iniciação e hierarquia social. Aqueles que frequentavam esses locais poderiam ser iniciados em certos rituais de pertencimento, com cada estágio de purificação e imersão simbolizando a progressão em um determinado nível de um grupo ou sociedade secreta. Essa dinâmica poderia ser similar ao que Epstein usaria em seu santuário, onde as pessoas passariam por um processo de submissão ou cooptação, por meio de experiências que mesclavam prazer, vulnerabilidade e controle. Dentro do santuário de Epstein, a escolha de ter um ambiente como esse pode indicar que ele usava o local para criar um espaço onde relações eram cultivadas e alianças eram forjadas de maneira estratégica. Ao proporcionar um espaço de vulnerabilidade e relaxamento, ele poderia fazer com que as pessoas baixassem suas defesas, tornando-as mais suscetíveis à manipulação ou ao estabelecimento de compromissos e alianças. Epstein poderia ter usado esse espaço para reforçar uma dinâmica de poder, onde as figuras influentes que visitavam o santuário poderiam ser guiadas a se ver como parte de uma comunidade iniciática. Como as tradições de Hammam muitas vezes envolvem um certo ritual de hierarquia social, com a ideia de que os mais velhos ou mais experientes têm certos privilégios, Epstein poderia ter projetado esse espaço para hierarquizar e organizar as relações dentro de seu círculo social, reforçando seu controle sobre aqueles que frequentavam o local. O desnudamento físico e, por extensão, emocional, é uma prática comum, o que cria um espaço de intimidade, onde barreiras são temporariamente dissolvidas. Epstein, ao criar um ambiente que remetesse a esse tipo de espaço, poderia estar intencionalmente manipulando essa vulnerabilidade, promovendo uma sensação de descompreensão, enquanto inseria de maneira sutil a ideia de que as pessoas estivessem, de alguma forma, expostas ou comprometidas com ele. O ambiente de purificação poderia ser, portanto, uma fachada para o ritual social de dominação, onde a verdadeira transação de poder acontecia nas conversas, nos compromissos e nas trocas feitas sob a superfície do bem-estar. Banhos públicos tradicionais tinham funções que iam além da higiene. Eles serviam como centros sociais, espirituais e, em alguns casos, até políticos e esotéricos. Frequentado por sultões otomanos e elites, possivelmente usado para reuniões políticas secretas. Na ilha, Epstein recriou esse estado de relaxamento e entrega, mas para fins de controle. O uso de massagens como pretexto para abuso sexual é um dos paralelos mais diretos. Nesses hammams, haviam relatos de encontros secretos entre elites, políticos e sociedades ocultistas. A ilha de Epstein funcionava de maneira semelhante, um local secreto onde a elite se reunia longe dos olhos do público. O espaço servia para criar laços entre poderosos, mas com um componente de chantagem e controle. Hashashin, famosa no mundo islâmico medieval, utilizava locais fechados como os hammams para encontros estratégicos e cerimônias iniciáticas. O banho era um rito de preparação para missões secretas, semelhante ao batismo esotérico. O vapor também ajudava a induzir estados psíquicos alterados, facilitando treinamentos mentais e rituais de submissão ao líder da ordem. A relação entre os Hashashins e Jeffrey Epstein pode ser traçada através de uma série de paralelismos em suas estratégias de manipulação psicológica e controle, especialmente em relação ao poder, exploração e abuso dentro de uma rede secreta. Embora os dois contextos sejam diferentes em tempo e espaço, algumas semelhanças podem ser observadas. A Ordem dos Assassinos foi uma sociedade secreta e militar que emergiu no século XI no Oriente Médio, ligada à seita islâmica dos Nizaris Ismaelitas. Seu nome deriva da palavra árabe Hashashin, que possivelmente fazia referência ao consumo do haxixe por alguns de seus membros. Embora essa etimologia seja contestada e possa ter sido uma difamação criada por inimigos da ordem.
Os assassinos ficaram conhecidos por seu envolvimento em assassinatos políticos e intrigas, eliminando figuras de grande influência, como líderes militares e governantes. Utilizavam técnicas avançadas de infiltração e disfarce, muitas vezes se misturando entre os seguidores de seus alvos antes de atacá-los. Essas execuções eram altamente simbólicas, servindo como propaganda para espalhar o medo e minar a autoridade dos inimigos. A manipulação psicológica era uma de suas principais estratégias. Jovens iniciados passavam por um rigoroso treinamento, sendo levados a acreditar que estavam cumprindo um propósito sagrado. Relatos sugerem que os líderes da ordem usavam táticas sofisticadas para convencer seus seguidores da promessa de recompensas espirituais após a morte, reforçando sua lealdade inabalável. O impacto dos assassinos foi duradouro. Seu modelo de guerra psicológica e assassinato seletivo influenciou a política da época e serviu de inspirações para organizações clandestinas posteriores. Com o tempo, a ordem foi destruída pelas forças mongóis e pelos mamelucos, mas seu legado persiste até hoje como um dos mais enigmáticos e fascinantes da história. Tanto os Sachachins quanto Epstein usaram a manipulação psicológica para controlar os indivíduos sob seu domínio. No caso do Sachachin, o uso de substâncias como haxixe e promessas de recompensas espirituais serviam para submeter os membros a uma lealdade incondicional. Epstein, por sua vez, usava manipulação psicológica, chantagem e promessas de poder ou fama para atrair e controlar suas vítimas, criando uma rede de abuso sexual e exploração, onde as vítimas eram frequentemente levadas a um estado de vulnerabilidade mental e emocional. Os Sachachins mantinham um sistema altamente fechado e isolado, enquanto Epstein também criou uma rede de elites que se reuniam em locais secretos, como sua ilha, para atividades que envolviam práticas abusivas e potencialmente de caráter ritualístico. Em ambos os casos, os membros ou vítimas eram mantidos em segredo, longe dos olhares externos, o que ajudava a preservar o controle. Os Sachachins utilizavam o medo da morte e punições drásticas para garantir a obediência de seus membros, enquanto Epstein também teria utilizado ameaças e chantagens para controlar os indivíduos que se envolviam em suas atividades criminosas. As vítimas de Epstein, por exemplo, poderiam ser ameaçadas de destruição de sua reputação ou de seus entes queridos, criando uma atmosfera de constante medo e submissão. Tanto os assassinos quanto Epstein atraíam figuras poderosas para seus círculos. Os Sachachins manipulavam governantes e líderes, assassinando aqueles que eram considerados inimigos, enquanto Epstein atraía políticos, empresários e celebridades de alto perfil para sua rede de abuso, muitas vezes com o objetivo de garantir vantagens políticas e financeiras. A natureza de suas redes, envolvendo figuras de autoridade e poder, demonstra como a manipulação psicológica pode ser usada para proteger os interesses das elites, enquanto explora os mais vulneráveis. Existe também um paralelo no uso do sexo para manipulação. Há uma narrativa que sugere o uso de práticas místicas e de controle psicológico para aliciar e submeter os membros a uma causa, ou figuras influentes, criando uma atmosfera em que as vítimas eram manipuladas por promessas de ganho ou poder social. É possível que Epstein tenha se inspirado na Ordem dos Assassinos para criar sua rede de manipulação, assumindo o papel de Velho da Montanha, o líder da Ordem dos Assassinos. O Alamut era a fortaleza matriz da Ordem dos Sachachins, localizado nas montanhas do Irã. De lá, o Velho da Montanha, título dado aos líderes da ordem, como Hassan Sabah, enviava comandos para ataques estratégicos contra alvos políticos e militares em todo o mundo islâmico medieval. Isso era exatamente o que Epstein fazia. Centralizava o poder em sua mão e governava de seu refúgio isolado e de difícil acesso no lugar mais alto da região, onde ninguém conseguia entrar ou sair sem seu conhecimento. Assim como Hassan Sabah transformou em seu templo, onde ficava recluso, lendo livros e estudando em sua biblioteca, o comportamento humano ao longo da história. Jeffrey Epstein, assim como na Ordem dos Assassinos, usava jovens para assassinato político de reputações, utilizando a chantagem para ter quem ele quisesse na palma de sua mão.
Suas vítimas, a quem ele obrigava a ter relações com pessoas poderosas, tinham a obrigação de trazer o máximo de informações comprometedoras possíveis para ele. Enquanto os jovens sobre o poder do Vale da Montanha tinham que suicidar-se após os assassinatos, as vítimas dos abusos de Epstein tinham que suicidar-se espiritualmente. Dentro do Alamut, existia um jardim paradisíaco, uma reprodução terrena do paraíso islâmico. Nele, jovens iniciados eram drogados com haxixe e levados a um ambiente repleto de fontes, frutas exóticas e belas mulheres nuas. Após despertar dessa experiência mística, eles acreditavam ter provado do paraíso, e convencidos de que Hassan Sabbah tinha o poder de levá-los de volta, tornavam-se leais ao ponto de executarem assassinatos sem hesitação. Jeffrey Epstein e Hassan Sabbah compartilham um traço essencial: o complexo de Deus, a crença de que possuíam poder absoluto sobre a vida, a morte e a consciência de seus seguidores. Ambos estruturaram seus domínios como templos de iniciação, misturando poder, manipulação psicológica e promessas de conhecimento ou transcendência. Sabbah controlava seus seguidores com uma combinação de mistério, doutrinação e experiências sensoriais extremas. O suposto Jardim do Paraíso de Alamut não era apenas um ambiente de prazer, era um laboratório de controle mental. Ele se apresentava como um mestre que detinha um segredo da imortalidade espiritual, tornando seus assassinos leais até a morte. Seus comandos eram recebidos como ordens divinas, sem hesitação. Epstein, de forma similar, construiu sua própria Alamut na ilha de Little St. James. Seu círculo incluía poderosos da política, ciência e finanças, a quem oferecia prazeres e promessas ocultas. Mas mais do que um provedor de luxúria, Epstein cultivava uma imagem de mestre iniciador. Ele financiava pesquisas sobre transhumanismo, eugenia e extensão da vida, tentando se posicionar como um guia da evolução humana, um homem que moldava o destino da elite global. Ele cultivava uma aura de intelectualidade e mistério, promovendo-se como um patrono da pesquisa futurista. Ele se via como alguém que detinha segredos sobre o mundo, além de possivelmente usar essa informação para chantagem e controle. A foto com o Papa em seu templo, acompanhado da crença de Epstein como Deus na Terra, revela sua obsessão pelo poder divino. O Papa, na tradição católica, é o representante de Deus no mundo, e Epstein, ao se apropriar desse símbolo, se colocava no mesmo patamar. Essa era a máxima manifestação de seu complexo de divindade, um reflexo de seu desejo de ser visto não apenas como um bilionário, mas como um arquiteto da realidade, aquele que tem o poder de conceder favores e condenar ao esquecimento. Hassan Sabbah e Epstein não apenas controlavam pessoas, eles criavam realidades alternativas para seus iniciados, seja a ilusão de um paraíso ou a ilusão de um império global de influência. Ambos usavam prazer, segredo e medo como ferramentas. Potestades que se consideravam juízes onipotentes e insubordináveis, capazes de condenar ao inferno e elevar ao céu. Seus poderes estavam naquilo que não podia ser visto: chantagens, redes ocultas e conexões com elites. Mas para que esse poder fosse real, eles precisavam de momentos em que se tornasse visível o suficiente para que os influentes ao seu redor soubessem do que eles eram capazes, sem que fosse dito explicitamente. Pois o verdadeiro poder não está na força, mas no que as pessoas acreditam que você pode fazer. Epstein manipulava esse medo invisível até que o próprio sistema decidiu que ele precisava desaparecer. Ele operava na escuridão, mas sua existência e suas conexões tornaram-se tão visíveis que passou a ser temido pelo próprio sistema que antes o protegia. Jeffrey Epstein, ao ser eliminado, tornou-se um fantasma que assombra as elites. No próximo episódio da série, continuaremos nos aprofundando no que acontecia na ilha de Little St. James e na mente por trás de tudo isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. E se ficou interessado pelo tema,
inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Caso interesse, você pode apoiar o canal, o link está na descrição desse vídeo. Com sua ajuda posso continuar mantendo esse canal e elevando a qualidade dos vídeos. Desde já eu agradeço e me despeço de você. Até o próximo vídeo.